Oi, gente, tudo bem? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje estou de Gustav Klein, o beijo, né? Eu e as minhas blusinhas artísticas, brusinhas, né? Entre aspas, né? São blusinhas, enfim, artística que eu amo, vocês já sabem, da Sirius Arts, que eu sou super viciada, inclusive vai chegar mais algumas. E em breve eu apareço aqui com as minhas blusas novas. Mas enfim, não vamos de merchandising, vamos de aula, né? Que é o que importa. E hoje, né, nós vamos começar a trabalhar um capítulo novo do livro, que é o capítulo 4. Nós vamos começar a falar sobre a Índia, tá? Então, leiam as páginas que eu vou deixar aqui que eu vou colocar aqui nos slides. Leiam na íntegra o conteúdo, por favor, porque na hora de responder os exercícios lá dentro da plataforma, vocês não vão ter dificuldade se vocês fizerem a leitura. Eu tenho percebido que tem aluno que tá errando porque não fez a leitura. Deve estar jogando lá no Google, né? E tá respondendo qualquer coisa. Gente, cuidado com as fontes que vocês buscam, porque às vezes é incorreta, tá? Então preste atenção, quero 100% de todo mundo, né? Ou então 99%, mas enfim. Eu vou colocar o conteúdo na tela, né? Fazendo sempre daquela forma. Eu coloco o conteúdo do livro resumido, as páginas que eu tô trabalhando e explico sempre na íntegra. Então, prestem bem atenção na minha explicação. Eu tento ser o mais objetiva possível, tá? Para vocês poderem compreender melhor o que está sendo falado na aula, tá bom? Então eu vou colocar o vídeo o slide na tela e acompanhem comigo. Peguem o livro, quem não tem o livro digital, quem não tem o livro digital, não tem o livro em espécie, acompanha nos slides. Bom, pessoal, vamos começar então o conteúdo da aula de hoje. Vamos começar trabalhando no capítulo 4, né, do nosso livro aí do primeiro ano do ensino médio. Quem tem o livro, quem não é meu aluno tem o livro, consegue acompanhar, do sistema PH de ensino. Gente, nesse capítulo, né, nós vamos estudar as primeiras sociedades, né, que se estabeleceram na região, né, onde hoje se localizam a Índia e o Paquistão. As culturas indianas, né, que são fruto de uma civilização rica em narrativas míticas complexas, né, os valores espirituais, religiosos, né, que impregnam aí a música, a dança, a poesia, né, e a escultura, né, produzida pelos povos que habitaram a região ali da Índia, ok? Nós vamos trabalhar aí das páginas 50 até a 54 na aula de hoje, e esse capítulo eu acredito que eu consigo dividir aqui para vocês em 2 aulas. Então a gente vai ter essa aula hoje falando sobre a Índia e vamos ter mais um videoaula também com esse tema. E aí eu separei por tópicos, né? Hoje especificamente eu vou falar um pouquinho da civilização do Vale do Indo e do período védico. Então, como a gente vai falar da Índia, eu trouxe algumas imagens, né, pra gente refletir sobre elas. Eu vou fazer algumas questões. Quem tem o livro, coloca lá no capítulo 4, na página 50, que essas imagens estão lá, elas têm legenda. Não coloquei aqui a legenda, mas eu vou falar sobre elas, né? Observando essas imagens aí, né? O que elas podem dizer pra gente, né, sobre a Índia? Queria muito ouvir de vocês a resposta agora, mas como a gente, né, tá separado aí por um vírus, então eu quero que vocês coloquem nos comentários do vídeo pra mim a opinião de vocês, pessoal mesmo, tá? Bom, de que material que essas peças elas foram feitas, né? E de que época será que elas são também? Vamos observar. São bem antigas, né? Isso dá pra gente perceber. O que elas representam, gente? E o que elas têm em comum? Né? Se estivéssemos na sala de aula, vocês estariam já cheios de respostas aí pra me dar, tenho certeza. Bom, as imagens, elas falam de um poema épico de Buda, de formas sensuais, né? As datas, elas variam muito, né? Desde o século I a.C., aí, né? Que são os pés de Buda, até o século XVII, aí, que é a data do manuscrito, que é onde é uma transcrição, né? De um trecho de um poema épico, que é esse aqui, ó. A escultura de pedra, que representa uma divindade feminina, né? Que é um monte espiritual, também tirei do livro. Né? Bom, gente, em comum, né, todas as imagens elas se relacionam a práticas religiosas, percebem? Né? E culturais e tradicionais também. Os pés de Buda, eles são expressões da cultura budista, a divindade feminina, o poema épico e a yoga têm origem de outras tradições. Né? Bom, então, vamos começar aqui falando da civilização do Vale do Indo,
tá? Quem quiser saber mais sobre essas imagens, eu posso depois escrever nos comentários para vocês aqui do vídeo sobre cada uma delas, tá? É só vocês me questionarem aqui embaixo. E aí, falando agora da civilização do Vale do Indo, né? Como eu sempre faço, eu tiro trechos do livro, das páginas, né, da aula, que eu não coloco tudo aqui, senão a aula fica muito extensa. Eu faço a pequena leitura aí do slide, de acordo com o livro, e aí eu faço uma explicação, né, com base no conteúdo geral, porque eu não trago o texto todo aqui do livro, trago só um trecho e depois eu falo sobre ele todo. Então, quem tem o livro, façam a leitura na íntegra, tá? E acompanhem aqui comigo a explicação. Então, leiam aí comigo, acompanhem aí, por favor, tá? A civilização do Vale do Indo. Bom, a mais antiga civilização do sul da Ásia surgiu onde é hoje o Paquistão e ficou conhecida como a civilização do Vale do Indo. Grandes cidades floresceram entre 3000 a.C. e 1750 a.C., mesma época das primeiras cidades e estados da Mesopotâmia e do Egito e do antigo Império Egípcio, né? Então, assim, gente, quase todas as grandes civilizações antigas, elas se iniciaram em áreas banhadas, né, por algum rio, por um grande rio, né? Por exemplo, os antigos egípcios, né, eles tinham ali o rio Nilo, né, os mesopotâmicos, eles tiveram o rio Tigres e o rio Eufrates, né, nós já estudamos isso, né, vou citar aqui a China também, que tem o rio Amarelo, né, e nós vamos estudar a China também, inclusive no próximo capítulo, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, e as águas do rio Indo, né, que deram origem a uma das civilizações mais antigas e famosas da história, né, por volta de 5.500 a.C., né, que é a civilização da Índia, né, que nós estamos estudando agora. O povo indiano, eles consideravam os rios algo muito sagrado, assim como os outros povos também. Para eles, a vida em si era como a água, né, que corria, onde cada gota, assim como cada pessoa, juntava-se e juntavam-se com as outras, ficavam juntas, né? Então eles valorizavam muito. E aí eles se formavam sempre em volta, né, de grandes rios. Bom, acompanhem comigo esse trecho, também trecho do livro. As escavações iniciadas em 1920 já revelaram 5 grandes áreas urbanas, incluindo a cidade de Harappa e Mohenjo-Daro, nas quais se observam planejamento e técnicas construtivas semelhantes, sugerindo uma única cultura, que seria a cultura egípcia. Os primeiros objetos encontrados dessa civilização foram selos de pedra quadrados que, como os selos cilíndricos mesopotâmicos, serviam para imprimir marcas sobre a argila, né, que eu trouxe aqui embaixo, ó. No caso, ele está falando dessa pedra aqui, ó, o selo de Harappa. Harappa, né, que é uma cidade lá da Índia. Eu não trouxe a legenda, mas tem no livro na página 52. Para quem não tem o livro, eu vou fazer a leitura da legenda aqui direto no livro, tá? Esse tipo de selo, como uma figura em alguns símbolos não decifrados, revela a existência de um código de escrita que possivelmente permite grafar nomes de deuses, pessoas ou coisas. A figura, sentada em posição meditativa de yoga, pode representar um elo entre o imaginário dessa cultura e as crenças que apareceram mais tarde na cultura indiana. Então, a yoga, vocês conhecem yoga, né? É um sistema de pensamento que inclui práticas corporais e psíquicas, né? Criado há mais de 2.000 anos na Índia. É composto de posturas físicas, respirações controladas, destina-se também a manter a saúde e alcançar estado de meditação e desprendimento do mundo material. Né? Aí, gente, eu trouxe aqui também uma outra imagem, o Buda e seus servidores. Né? Eu já vou falar para vocês porque eu coloquei aqui, mas essa imagem aqui do Buda e seus servidores está na página 54. Deem uma olhadinha lá para quem tem também, tá? Essa escultura é uma das primeiras representações de Buda em forma humana, pois durante o período do budismo ele era representado por símbolos como a roda da lei, a árvore da iluminação e suas pegadas. Aqui é mostrado o jovem sentado em postura de lótus, posição meditativa de yoga. A mão direita levantada significa não tema.
Grandes imagens de Buda esculpidas em pedra se tornam tradição em países budistas como a China, né? Citando a China novamente, no próximo capítulo vamos falar mais sobre isso. Então, né, nessas duas imagens que nós temos, né, uma na página 52, né, que é o selo de Arapa, que eu coloquei aqui, que é a primeira, e a outra, né, é as primeiras representações de Buda, né, e seus servidores na página 54. E aí, observando elas, né, eu quero que vocês digam para mim qual é a semelhança, né, e a diferença entre elas. Então, eu vou ampliar um pouquinho. Ó, a primeira, a segunda, diminuindo assim fica melhor de ver, ó. Ups. E aí, gente, qual é a semelhança e a diferença? Ó. Bom, as duas representações, elas foram feitas em épocas diferentes, né? Mas elas podem apontar uma continuidade entre a cultura da civilização do Rio Indo e o budismo, né, que surgiu no século IV a.C., né? E a principal semelhança, né, entre elas é que as duas figuras estão em posição meditativa, né, com as pernas cruzadas, né? Outra semelhança também que nós temos é que as duas imagens elas foram esculpidas em baixo relevo, né, na pedra. Ó. A diferença também aí é que o selo consiste, né, em um objeto provavelmente utilitário, enquanto o Buda é um objeto devocional. A posição das duas, né, imagens, sentada com as pernas cruzadas e as mãos apoiadas no joelho, como eu falei, é chamada yoga da posição de lótus, né? Bem interessante. Vou colocar essa perguntinha para vocês lá dentro da plataforma. Deu para observar bastante? Quem não tem o livro não consegue acompanhar. E aí vamos descer aqui agora para falarmos do período védico. Vocês já vão entender um pouco mais sobre. Vou fazer a leitura, acompanhem comigo, por favor. Bom, por volta de 1750 a.C., pastores nômades arianos vindo da Ásia Central passaram a ocupar o vale do rio Indo e posteriormente o do rio Ganges, do norte da Índia. Esses pastores guerreiros usavam armas de bronze, cavalos e carroças. A partir da dominação dos povos que já viviam nessa região, estabeleceram uma ordem social e hierárquica, que dividia a sociedade inicialmente em 4 classes: os sacerdotes, os guerreiros, os produtores de bens e os servidores. Com o tempo, essa ordem social tornou-se hereditária e deu origem ao rígido sistema de castas, que com variações vigora ainda hoje na Índia. Bom, gente, então, vamos lá. Nós tínhamos ali o rio Indo, né, e agora o rio Ganges também. O rio Indo, né, que corta ali o subcontinente da Índia, desde as grandes montanhas ali do Himalaia, mais ou menos, né, até o Oceano Índico. E as grandes civilizações... As grandes civilizações ali que se formaram às margens desse rio, né, foi mais ou menos ali por volta de 2500 antes de Cristo, né, e elas tornaram-se riquezas, né, refinamento e poder, né, mas tinham também um outro rio, né, muito importante que existia na Índia, né, o rio Ganges, né, suas planícies muito férteis, elas foram ocupadas, né, por fluxos migratórios de povos, né, do centro do continente europeu, né, e aí esses povos, eles falavam uma língua nova lá na época, né, que é o indo-europeu, né, que a gente chamava, né, eles chamavam na época. E aí eles se estabeleceram formando novas cidades, né, essas novas cidades que deram origem a uma nova civilização na época, que foi chamada, né, da civilização védica, né, por isso que nós estamos falando do período védico, tá, e viveu ali na era védica, né, e essas pessoas elas se dedicavam, né, a escrever centenas de contos, né, sobre os seus deuses em textos chamados Vedas, né. Esses textos eles tornaram-se, né, a base da religião ali mais antiga, né, que existe no mundo todo, inclusive, que é o hinduísmo. Acredito que vocês já devam ter ouvido falar, né. O hinduísmo e suas tradições, eles são muito ricos, né, que inclusive não há nenhuma pesquisa que possa abarcar, né, todas as histórias e ensinamentos que o compõem,
né? Dizem aí que existe 30 milhões de deuses e deusas, né? E inúmeras histórias, né, sobre eles. E aí nessas histórias, os deuses eles evoluem, né? Ou eles perdem algum de seus poderes, ou se disfarçam, né? Eles se transformam em animais, ou então fornecem luzes aí para outros deuses e assim por diante. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido aí compreender, entender. Se ficou com dúvida, mais uma vez volto a dizer, deixe mensagem aqui pra mim. Vou colocar uma atividade lá na plataforma para quem é meu aluno, tá? Quem não é, acompanha as aulas, vai fazendo resuminho, vai fazendo as anotações. No próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre a Índia, né? Esse capítulo é bem curto, depois a gente vai entrar na China e outros países mais, mas vamos devagar, né? Estamos na Índia, saímos do Egito, agora estamos na Índia e tem muita coisa pra gente aprender, muita arte, muita história. Espero que vocês estejam conseguindo absorver tudo isso acompanhando aí de casa, tá bom? Um grande beijo pra vocês, sujei minha mão de batom, mas tá tudo certo. E até a próxima aula. Tchau!